Olá, pessoal. Terceira vez que eu volto aqui, certo? Novamente a gente vai complementar aqui os assuntos relacionados aí ao ciclo menstrual e sobre os sistemas reprodutores masculino e feminino. É muito importante falar desse ciclo menstrual porque a maior parte das coisas que acontecem no planeta eles são relacionados a um ciclo. E esse ciclo necessariamente tem a ver com a renovação, início, finalização, esse tipo de coisa. É importante praticamente saber como esse tipo de coisa acontece para que a gente possa entender tudo por completo, certo? Então, falando aqui do ciclo hormonal, ou do ciclo perdão, do ciclo hormonal em si, o que a gente vai ter aqui vai ser alterações hormonais, que o próprio nome diz. O que essas alterações hormonais significam? Elas significam aqui que a gente vai ter alguns tipos de hormônios que ajudam aqui na parte de regulação de todo o ciclo, no caso aqui feminino, de todo o ciclo de reprodução feminino, certo? O que a gente vai ser praticamente 4 hormônios que vão atuar aí no processo de reprodução. Sendo eles aí, ó, dois que são hipofisários, e por ser da hipófise, para quem não sabe também, a hipófise é uma glândula que fica na parte mais central do cérebro, certo? Ela ajuda a regular aí diversas partes do corpo, não apenas essa parte, mas o mais importante dela são os hormônios que são liberados aí no caso, o FSH e o LH. E cada um deles tem esse nome específico e significa o que eles fazem. O FSH ele é chamado de hormônio folículo estimulante, certo? Lembra daquela estrutura que eu falei antes? Que, lembra, não é óvulo, e sim ovócito que é liberado durante a ovulação, certo? Esse ovócito, ele era revestido por uma camada de células, certo? Que eu disse que era chamado de folículos. E esse folículo, ele passa por algumas transformações durante o ciclo menstrual e isso é regulado aí pelo hormônio FSH. Continuando aqui, a gente vai ter o segundo hormônio hipofisário, liberado lá do centro do cérebro, o LH, ou seja, o hormônio luteinizante. Como a gente consegue ver aí, é, por dizer luteinizante, significa que ele vai passar pelo processo de tornar-se lúteo, certo? Então, a primeira coisa que a gente consegue ver nesse gráfico aqui, do início, é que a gente vai ter alguns picos importantes, uma parte aqui de estabilidade, certo? Que a gente vê que praticamente todos os dois níveis, azulzinho de FSH e vermelhinho de LH, eles ficam em equilíbrio, certo? Mas tem um pico em específico aqui, num período que a gente chama de 14º dia, que não está aparecendo aqui, certinho? Todos eles estão em escala aqui para a mesma quantidade de dias. Essa, esse eixo horizontal aqui significa o tempo em dias, certinho? O que acontece aqui? A gente vai ter essa estabilidade dos hormônios FSH e LH, dos hormônios hipofisários de controle, e que a gente vai ter aqui algum pico importante nessa parte aqui do hormônio FSH. Primeiro falando dele. O hormônio FSH é o primeiro a atuar. A gente tem duas partes em específico aqui do ciclo menstrual, que é chamado de primeira parte, a parte do desenvolvimento folicular, e a segunda parte, a parte luteinizante, certo? Essa primeira parte é praticamente toda controlada pelo FSH, pelo hormônio folículo estimulante, porque a gente vai ter uma pequena camada de células em volta do ovócito, ou como a gente conhece comumente como óvulo, e essa camada ela vai ser desenvolvida aumentando aqui a quantidade de células e aumentando a quantidade de líquido. Como a gente consegue ver bem aqui no centro, essa estrutura aqui é o óvulo, uma das maiores células que a gente consegue ter no corpo humano, certo? Então, o que acontece? Esse folículo estimulante ele vai estimular o desenvolvimento desse folículo e nota aqui que também junto do hormônio folículo estimulante, o que a gente vai ter vai ser um pico também, não apenas do FSH, mas também do LH, certo? E isso acontece aqui praticamente no meio do ciclo, certo? O que eu falei antes era que o ciclo menstrual, o ciclo hormonal, ele tinha um período aí de mais ou menos em média 28 dias. E tendo isso em média, a gente também vai ter aqui, bem no meio, o 14º dia, certo? Nesse 14º dia, a gente vai ter o pico
conhecido como pico do hormônio luteinizante, e que vai passar para a segunda parte aqui do ciclo hormonal. Essa segunda parte aqui é a parte em que todo folículo ele estoura e libera o óvulo, que é conhecido no processo aqui de ovulação. Toda essa partezinha aqui acontece dentro dos ovários. E essa parte é a liberação aqui para tubo uterino ou para trompa de Falópio, certo? Então, o que acontece é que o hormônio luteinizante, ele vai causar aí a transformação. A gente vai dizer que vai mudar praticamente o nome e a função que ele faz. Mas o folículo vai mudar de folículo, desse nome, para corpo lúteo, certo? E esse corpo lúteo aqui ele é muito importante porque durante todo o processo da sua degeneração, ele vai ajudar na liberação de alguns hormônios que são importantíssimos para a manutenção aqui dessa parede, que é a parede do endométrio. Continuando, a gente vai ter também aqui a produção de dois hormônios muito importantes, e esses hormônios aqui são chamados de hormônios ovarianos. E são chamados assim graças à estrutura em que eles são formados, certo? Eles são formados aqui no ovário, e como a gente consegue ver aqui no gráfico, que também tem o eixo horizontal em dias, aqui no centro, o 14º dia, ali no fim, o 28º, o que a gente vai ter vai ser a participação do estrógeno e a participação da progesterona. E o que cada um deles faz? Primeiro que o estrógeno, ele participa aqui no processo do crescimento do folículo. O que ele faz, assim, o que a gente tem para comunicação entre os órgãos, entre a hipófise que está lá no cérebro e o ovário, ou o ciclo hormonal que está lá no sistema reprodutor feminino, é uma via de comunicação que é a via hormonal, certo? E essa via hormonal se comunica basicamente com a ajuda do estrógeno. O estrógeno aqui, nessa primeira parte, a parte do folículo, ele diz assim: com a liberação excessiva do estrógeno, o que acontece é que esse estrógeno em excesso vai mandar a informação lá para a hipófise e que vai favorecer aí a parte da liberação do segundo hormônio, o hormônio luteinizante, o hormônio que vai fazer com que a gente libere esse óvulo e forme o corpo lúteo, certo? Esse pico, então, vai informar isso, e quando ele faz isso, basicamente, a sua função deixa de ser um pouco necessária nessa primeira parte, e a sua concentração no sangue decai, certo? Continuando, a gente consegue ver aqui que em vermelhinho a gente vai ter a progesterona nesse gráfico. A progesterona continua basicamente constante nessa primeira fase do ciclo hormonal, mas na segunda fase ela tem um pico que é maior do que o do estrógeno, o azulzinho, certo? Esse segundo pico aqui, ele é responsável, junto com essa elevada concentração aqui do estrógeno, que não é tão elevada comparada com o anterior, mas esses dois, quando estão em alta, eles ajudam aí necessariamente a manter o que a gente chama aqui dessa estrutura, o endométrio, certo? Essa estrutura é importantíssima. E por quê? Porque esse óvulo, esse ovócito que é liberado, que a gente também costuma chamar de óvulo, ele pode ser fecundado durante esse período aí dos 14 dias ao 28º, que é a parte lútea do ciclo, certo? Então, durante esse processo aqui, pode sim haver fecundação. E para isso que essas partes são mantidas. Se caso haja a fecundação, o óvulo, que possivelmente já se tornou zigoto, ele vai se fixar nessa estrutura aqui do endométrio, da parede do útero, um processo que a gente chama de inidação, que é o processo de fixação. E durante esse processo, essa estrutura tem que ser mantida. Caso ela não seja mantida, vai ser um aborto praticamente espontâneo. Mas ela sendo mantida aqui por esse pico de estrógeno e progesterona, essa estrutura se mantém e pensa comigo aqui agora. Essa estrutura tem que ser mantida para que não haja um tipo de aborto, certo? Para que ela seja mantida aqui, a gente consegue ver que a finalização do ciclo hormonal, ela finaliza caso não haja, aí no caso, a fecundação. Havendo a fecundação, esse pico aqui tem que ser mantido, certo? E para ele ser mantido, quem vai fazer essa função de manter a parede do endométrio vai ser o embrião.
No embrião, então, ele vai liberar um hormônio que não está escrito aqui, que é um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica, ou HFC, certo? Ele vai manter elevada aqui a concentração do estrógeno e da progesterona para manter essa parede levantada, certo? Então, é basicamente isso que acontece no processo aqui do ciclo menstrual. E agora, eu vou finalizar aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a complementação desse ciclo com a gravidez e vai continuar. Muito obrigado pela participação de vocês, certo?